faz ao vivo, né não? TheCast no ar mais uma vez. E hoje, ao vivo, você que está em casa nos acompanhando, muito bem-vindo ao TheCast. E hoje, quarta-feira, como sempre, temos um compromisso sempre às quartas-feiras, 8h15 da noite. Sempre estamos aqui ao vivo com um convidado. Vale a pena pedir a você para se inscrever no canal. Antes da gente se aprofundar, estamos também no Instagram do TheCast. Você que está assistindo pelo Instagram, pode ir lá para o YouTube, mas pode também encaminhar para um amigo, para um parente, para alguém. Faz isso para nós. Vai lá, conecta. Então, esse episódio tem um patrocínio da iCortes Carnes, uma excelência em carnes em Palmeira dos Índios e em Arapiraca. iCortes Carnes patrocina o TheCast. Sendo que hoje temos aqui um convidado para bater um papo bem legal. Esse convidado a gente já vem tentando trazer, foi lá e veio cá e tal, e tinha que chegar o dia, e o dia foi hoje. Está aqui com a gente Tom Carvalho. Tom Carvalho, artista plástico, mas também tem outro ofício, e vai hoje bater um papo legal com a gente, falando um pouco das novidades que a sua vida trouxe e que hoje ele vai revelar aqui para a gente. Tom, bem-vindo ao TheCast, é uma satisfação para nós. Obrigado, Jaelson, pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui, uma honra. Vamos lá. Boa, né? Vamos embora. Cara, a gente, como eu te falei, a gente está aqui já há alguns dias, quase vinha, e chegou o dia, não é isso? Chegou o dia, né? Chegou o dia. Marcava, não dava, né? Marcava, não dava, tal. Tom, ele está nas redes sociais, tem um trabalho bem legal, e aí envolve uma coisa que foi acontecendo na tua vida. Isso eu quero que a nossa audiência conheça, né? Que é a arte, o digital e a arte, né? Essa mistura onde você começou no digital, e tem tanta gente querendo entrar agora, e tu já entrou já faz uns dias. É verdade. E depois seguiu para a arte. Fala um pouco desse começo aí, onde você iniciou sua carreira, sua jornada no digital, e agora está na arte. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, né, de arte e do digital, porque hoje em dia as profissões migraram para o digital, né? Você pega a arquitetura, a vertente hoje é totalmente digital, antigamente era nas pranchas, né? E na minha área também, assim, eu como tive uma infância muito ligada a videogame, meu pai é eletricista, ele trazia computador, videogame, e eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que aquilo se tornava real, né? Como é que faziam os games. E foi aí que eu comecei a me interessar em programar, a desenhar, a fazer personagem, criar. E foi quando eu me vi, eu estava praticamente já me inserido no trabalho, nisso, né? Nessa jornada. Só que não tinha me lançado profissionalmente ainda. Passei por algumas situações, fui vendedor de loja. Opa! Fui vendedor de uma loja de sapato aqui tradicional de Maceió. E foi aí que eu tive um insight. Para vocês terem ideia, em 2002 o salário mínimo era R$150. R$150. E eu, como vendedor, eu era, assim, modesta parte, um bom vendedor, tinha 18, 19 anos, e entrou um rapaz na loja com uma pasta no braço, vendendo cartão de visita. Para os vendedores, dar para os seus clientes o cartãozinho com o seu nome e telefone. Sim. E ele, na hora que ele entrou na loja lá, ele fez em torno de umas 10 vendas. Ele vendeu em torno... naquela loja, naquele momento que ele entrou, ele vendeu em torno da metade do salário que eu tinha do mês inteiro. Entendeu? Foi quando eu pensei... Olha os insights, né? Os insights. Foi aí que eu tive um insight, que eu pensei, poxa, eu posso fazer isso também. Porque eu sabia mexer com o computador, eu tinha uma intimidade que eu já tinha vindo antes dos projetos de videogame, desenvolvimento de jogos, assim. Eu podia fazer aquilo também. No mesmo dia eu pedi demissão para o gerente. Uma semana depois eu voltei para a mesma loja, só que já vendendo os cartões de visita. Caramba, velho, ideia do caramba isso aí. E deu certo. Deu certo. E pronto, estou até hoje nisso. Né? Tá até hoje. Interessante que você embarcou nesse segmento naquela época que não estava esse boom todo, né? Não tinha o Instagram, não tinha essa pegada toda que hoje tem tanta gente entrando, tanta gente fazendo, não é isso? Mas, Tom, antes que mais nada, eu queria conhecer um pouco da tua história também, né? Olha só, daqui a pouco vocês vão conhecer melhor. Ele trouxe até aqui para a gente ver algumas artes. Se você for lá no meu Instagram, até eu postei uma foto antes de começar, bem interessante, que ele fez aqui. Eu achei muito bonita. E tem umas artes aqui que depois ele vai comentar. Mas vamos pegar aí o contexto histórico, né, Tom? Vamos aí percorrer para conhecer um pouco da tua história. Você começou na tua vida
nessa profissão já... Quando você teve que decidir que curso fazer, que linha seguir, você naquela ocasião pensou já em design gráfico, já pensou nessa linha ou teve outra alternativa? Não, assim, é interessante na minha vida que muitas pessoas às vezes têm um dilema, né, do que vai fazer. Eu sempre soube que eu ia caminhar para a vertente criativa. Assim, Entendi. eu tive uma infância muito criativa, assim, de criar, de brincar, de participar assim das coisas. Eu sabia que eu ia trabalhar com isso. Eu acho assim que o design ele me escolheu mais do que eu escolhi, Boa. porque eu cheguei assim, de repente eu me vi fazendo isso já. E aí cheguei a cursar advocacia, cheguei a cursar economia e Caramba. e eu assim, eu sentia que não era aquilo, entendeu assim. E quando eu me vi fazendo, que era para ser um trabalho temporário para conseguir arrumar grana, desenvolver Sim. cartão de visita, logo, posteriormente os primeiros sites assim de forma muito artesanal, digamos assim. Mas quando eu me vi, eu já estava pegando nome, a clientela de Maceió começou a me procurar. E aí, é por isso que eu digo assim, a minha profissão me escolheu muito mais do que eu escolhi ela. E Pelo visto, tô até hoje, graças a pelo Deus. visto, com toda a razão, né? Então, peraí, tu começou, o primeiro curso que tu tentou fazer foi o quê? Direito, foi? O primeiro que eu fiz foi economia, Boa. aí depois fui para Bateu direito, na trave e estaria aqui hoje um economista. depois fui para direito, aí vi que E não por era. que desistiu da economia? Não, assim, apesar de ser bom com números, né, porque programação você precisa ser, né? Assim, Sim, aí minha família tem todo um histórico de matemáticos bons, mas assim, não deu aquela química, né? entendi. Não bateu muito Não bem. bateu. Você olhou assim, peraí, É. migrou de economia para o direito. Aí também não bateu. Assim, eu acho assim que mente criativa, que trabalha com criação, ela nunca vai conseguir executar bem um trabalho que não é criativo, que depende de lógica, assim. Apesar de que Sim. eu, do meu lado programador, trabalho muito com isso. Só que quando eu estou programando um site, eu trabalho junto com a parte lógica, a Sim. parte criativa, que é o design, que é a posicionamento, a acessibilidade, a logo, cores, formas. E aí eu sabia que eu não ia conseguir avante naquilo, né? Mas se tu tivesse seguido no campo do direito, tu era o que ia prender ou o que ia soltar? Agora ele teve dúvida, né? Olhou assim e disse, "E agora como é que eu faço, E né?" agora, que essa Eu saia acho que justa. tu tem cara de quem ia aprender, pô. Estou dizendo a tu. Espero que seja, né? Espero que seja, né? Soltar complicado, né? Complicado, porque tem o que vai lá na cadeia e solta, né? É. Os dois fazem o seu trabalho. É. Então, aí você migrou novamente do direito, do mando do direito, para... Aí sim, você começou a fazer... Aí foi. E quando eu fui fazer publicidade, eu já estava firmado, assim, eu já estava com em torno de uns 4 a 5 anos de carreira firmada já, assim, já. Ah, tá. Aí eu fui para publicidade mesmo para aprimorar minhas técnicas, né? Entendi. Entrar a parte de estudo mesmo, da escolha de cores, nada, nenhuma parte assim da criação de um site ou de uma logo é aleatória, né? A gente escolhe, as cores têm um porquê, as formas têm um porquê, o tipo de fonte tem um porquê, nada ali é aleatório. E tudo isso precisa de um estudo por trás, né? Aí você foi se aplicar mesmo, fazer o estudo, para que é para aprimorar. poder... Foi muito bom a experiência, assim, acho válido, porque assim uma coisa da minha área é que qualquer pessoa hoje pode fazer site, pode fazer logo. Você tem um conhecimento básico, o mercado, como é uma profissão muito nova, não tem aquela regulamentação como tem a arquitetura, tem o CAL, a medicina tem o CRM. Sim. Então, assim, qualquer pessoa hoje pode ser um desenvolvedor de site e um desenvolvedor de logo. Cara, é verdade. A gente encontra muita gente aí dizendo que é. Tem né? muita gente no mercado. E assim, não vamos tirar o mérito de quem sabe e quem não sabe, mas é um fato mesmo. Eu acho que a não regulamentação permite. E aí, como qualquer outra profissão, tem os bons, né, que fazem bem feito, e tem os que não chegam a esse nível. No seu caso, você, além de gostar, foi se aprimorar. Eu quis me aprimorar justamente para isso, para entregar um material de qualidade, né? Como eu tinha me achado na profissão, eu queria realmente fazer o bem feito, né? Sim. Para dar ao meu cliente o produto bem realizado, bem elaborado, e poder prosseguir na minha carreira, né? Seguir, crescer, né? Construir um portfólio bom. E graças a Deus foi acontecendo. Foi acontecendo ao longo do início, né? Cara, pelo tempo que tu tá nessa atividade, considerando aí a tua história aí na loja de sapatos, faz um tempinho, né? Tu já estás nessa área há mais ou menos quantos anos? Esse ano eu estou completando 20 anos de carreira. 20 anos. 20 anos de carreira. O primeiro site que eu lancei foi em dezembro de 2002, não esqueço nunca. E foi difícil, assim, porque para você fazer... É um desafio para qualquer profissional, até os que começam hoje, né?
porque o cliente ele quer saber o que é que você já fez, que ele quer ver portfólio. É, Para ele ver o que é que você pode fazer. E na época não tinha, né? Assim, não tinha trabalhos. Eu fiz muita coisa assim, a caráter gratuito mesmo, para parente, uma lojinha aqui, entendi. entendeu? Um artesão, uma pessoa que mexia com artesanato, fazia logo ali. Mas o primeiro cliente assim que me abriu, que me disse assim, vou apostar em você, é uma pessoa que se tornou amiga. O site já não é mais o meu hoje, ele já migrou, mas Sim, foi o primeiro projeto assim que realmente foi profissional. E eu não me entendi. esqueço nunca, assim. Ele, para você ter ideia, naquela época, 2002, o salário, como eu falei, era R$ 150, eu cobrei R$ 300 para fazer o site. E aí ele pegou, pagou a metade no início e disse assim, quando você terminar, eu dou a outra metade. Faça o seu melhor. E aí eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, né? Pô, o cara está apostando em mim, É, né? Eu, adolescente, praticamente 18 anos, né? cara, E eu imagino. tenho que dar o meu melhor aqui para ele. E eu me lancei profissionalmente fazendo, não sabia como é que colocava o site no ar, não sabia os trâmites para se fazer. Então foi eu fazendo e aprendendo em simultâneo assim a fazer. E eu sou muito grato a ele ter apostado em mim, porque a partir de então não teve momento algum desses 20 anos que eu não tenha encerrado um trabalho sem já ter começado outro. Então Entendi. sempre um foi puxando o outro, um cliente vai puxando o outro. Antes de eu Boa, terminar, eu já estou com os dois na frente para fazer. boa. E foi muito bacana. Não é à toa que antes de começar o episódio que eu anunciei aqui, já teve algumas pessoas, e delas que eu conheço, que entendem do assunto e dizendo assim, esse cara é bom, esse é bom, parabéns, Jaelson. Então, graças a Deus, a gente está aqui, não é à toa. Eu Né? sou muito grato assim às pessoas que acompanham meu trabalho, né? Principalmente os clientes que apostam em mim, né? Porque quando você contrata um profissional, de certa forma é uma aposta, né? Sim. Você vai fazer, vai criar do zero uma marca ou vai criar do zero um site. Então, assim, pode tudo acontecer, pode dar certo, pode não dar. Isso. Por isso que a gente quer deixar claro, e vamos até adiantar aqui a fita para você que está nos assistindo, coisas que chamam a atenção. No caso do Tom Carvalho. Tom, nessa sua trajetória, algumas coisas marcaram a sua vida, inclusive a questão da criação do site, até chegar onde a gente vai chegar. E aguarde que tem coisas aí para a gente analisar e tirar lições. No caso, nessa criação do site, me conta uma história do site do Geraldo Azevedo, que é uma personalidade pública que você teve a oportunidade de fazer. Como foi isso? Foi interessante, assim, porque eu como já tinha em torno assim, de uns 3 a 4 anos de carreira, mas eu tava com um nome no mercado bom aqui em Alagoas, mas eu queria expandir, porque assim, pense, naquela época, ter um site era um artigo de luxo para as empresas. É verdade. 2002, 2003, 2004, para você ter um site, não era qualquer pessoa que tinha. E eu queria expandir meus negócios, assim, minha carteira de clientes para fora, né, de Alagoas. Foi quando eu pensei, eu fui num show do Geraldo Azevedo, no ginásio do SESI, e eu cresci, assim, ouvindo músicas dele, minha família, eu sou muito saudosista musicalmente. Revelações, gente. Antes de começar, a gente batendo papo aqui, eu já descobri, viu? O Tom Carvalho, ele gosta das músicas das antigas, é um cara saudosista, tem memórias fortes aí da criação, junto com a avó, junto com a família, não é isso? Exatamente, eu vivi muitos anos com a minha avó, e assim, o gosto musical dela, de filme, do passado, de cinema, tudo passou para mim, assim, eu absorvi muito, assim, hoje eu carrego muito isso com o meu trabalho, né, se a gente vai ver assim ao longo da Sim. história, mas voltando ao assunto, foi quando eu fui para o show do Geraldo, eu pensei, poxa, tá aí a minha chance, eu sou fã dele, eu como fã vou saber fazer um site bacana, assim, conhecendo a carreira dele, e vou presenteá-lo. Tu pesquisou antes para saber se ele não Pesquisei. tinha, né? Não, esse foi o meu erro. E isso foi uma história bem curiosa. Ah, Eu tá. simplesmente mandei para a empresa, uma semana depois para a empresária dela, está aqui o site presente de fã, tal, não sei o quê. E aí, um dia depois, me liga um rapaz do Rio, que o escritório, o estúdio do Geraldo é no Rio, ele mora no Rio. E o rapaz, enfurecido assim, rapaz, você quer me derrubar? Eu estou aqui terminando o site, você me chega com o site pronto. Eu sou Ah, contratado do caraca. Geraldo. Então, peraí, deixa eu entender. Tu não sabia, Não sabia. então não estava pronto, Não estava estava pronto, fazendo. estava fazendo. E o Caraca. cara tinha sido contratado para fazer, e olha a situação, de repente chega um site pronto. Aí é foda. E assim, eu devia ter tido o Aí. zelo, né, o cuidado de procurar saber ao Cara, menos, mas né? como? Se É, assim, se tivesse no ar, porque se você colocasse lá o endereço e é, tivesse um no ar, não, você, pô, já existe, mas o cara ia colocar, e não aí? tinha. E tu quis fazer surpresa, foi assim? Quis fazer surpresa para ele, assim, para surpresa mesmo. Eu mandei eu procurei lá, achei um e-mail da empresária dele, aí mandei um presente meu de fã. E assim, realmente o propósito foi o presente de fã, para eu ter, Tá. pra poder chegar a dizer para lá em casa, pessoal, pai, mãe, vó,
O site oficial do Geraldo foi o seu neto que fez, foi o seu filho. Tem aquele orgulho daquele trabalho, né? Mas, a princípio, não deu certo. Eu me desculpei com a pessoa, falei, não, retira a oferta, termina o seu site e tal, não tem problema. Que aí é onde entra um ponto que até hoje aflige muito os empresários, assim. O rapaz não terminou, não conseguiu concluir. Eles tinham pago um valor, o rapaz parou de responder, parou de atender telefone. E isso até hoje acontece, por incrível que pareça. 50% dos clientes que chegam até mim vêm de experiências ruins de sites passados. Cara, isso é verdade. Eu não vou, obviamente, citar nomes aqui, mas aconteceu comigo isso. Acontece muito, cara. Eu fiz uma encomenda, acertei, apostei tudo. E assim, não foi nem um site em si, foi um brand, né? Uma logomarca e tal. Faz tempo isso. Já foi passado, está superado. Mas aconteceu e chateia muito mesmo. Chateia. Na hora de contratar, o cara encanta, mostra tudo que há de bom e depois some. E você fica ligando e mandando recado e tal. E daí? Aí a empresária dele foi que me ligou, que disse assim, não deu certo o trabalho com o rapaz, ele sumiu, a gente também não vai querer tentar mais. A sua proposta está de pé ainda? Eu falei, pô, show, tá. Caramba, rapaz, para você foi um renascimento, né? Foi totalmente. Você quis fazer uma surpresa, para ninguém nada menos que Geraldo Azevedo, né? A geração de atual talvez não conheça, né? Rapaz, mas é só lembrar daquela... Alô, galera aí da geração Z, né? Geração Y, né? Os novinhos talvez não lembrem. Não lembrem, né? Mas a coroada aí toda lembra, né? Geraldo, um grande se você cantor. pesquisar Dia Branco, você vai lembrar dessa música, porque é inesquecível, né? Acho que é a composição mais bonita da MPB, né? Da MPB. Dia Branco. Caramba, e você, fã do cara... Fã dele. Teve um momento em que Aí eu fui para êxtase, né? Assim, eu chegar, o meu projeto tá lá no final do site do Geraldo, meu nome lá como desenvolvedor, né? Aí foi a realização de sonho mesmo. E assim, não só pessoal quanto profissional, porque o profissional abriu as portas, aí abriu realmente, porque... Eu chegava nas empresas para reunião e falei, qual site você já fez? Geraldo Azevedo. Aí o pessoal olhava assim, poxa, ele fez o site do Geraldo. Né? E aí veio muitos artistas, Benito de Paula, que é amigo dele, ele indicou. A Benito de Paula fez o site comigo. Muitos outros artistas, assim, Edson Cordeiro, que até hoje está comigo. Fiz a marca, faço capa de CD, faço o site dele, já está no 5º ou 6º site. Assim, muita pessoa ligada assim, à arte. Só voltando aqui. Benito de Paula, tu fez o site também? Fiz o site do Benito. Meu amigo Charles. E foi bacana, assim, porque como era... Não tinha, na época não tinha nem, para você ter ideia, videochamada, era tudo por ligação telefônica, não tinha nem rede social nem nada para a gente se comunicar. E foi bacana, assim, porque no dia que eu fui atender a ligação dele, para fazer para ouvir o que ele queria do site, minha mãe estava do lado, e minha mãe fã dele também. Eu falei, do Benito? Do Benito. Eu disse, olha, Benito, fala aqui com a minha mãe antes. Aí ficaram cantando. Eita, aí minha mãe que chorou. Alegria. Rapaz, a arte faz isso, né? Algumas coisas interessantes. O trabalho abre muito assim as portas. Né? Para mim foi abrindo essas portas assim que até hoje são inesquecíveis para mim, né? Boa. Para mim se tornou esse momento, né, de eu poder proporcionar à minha mãe, que é fã dele, falar com ele ao telefone, por conta do trabalho que eu vou realizar, é muito bacana, né? Cara, realização. Realização. Foi. E essa foi tua trajetória nessa pegada inicial, fazendo site. Fazendo sites, isso. Você que é torcedor do CSA, aguarda aí, viu? Daqui a pouco tem uma novidade também aqui do trabalho do Tom Carvalho. Então, até quem não é torcedor também, né? Vai saber, pelo menos aí quem pelo menos admira e quem gosta e quem não gosta também. Então, na questão do site, você teve aí alguns artistas, né? Um deles aí, Benito de Paula e tal. Ainda sobre o site, o que você teria mais aí para... Aí foi assim, depois que veio os artistas, né? Porque eu teve assim, até meus amigos falam assim, eu tive a fase Alagoas, que foi o site daqui do empresariado alagoano, depois eu tive a fase artistas, que expandiu para... Aí foi muita empresa de São Paulo, do Rio, porque aí eu ganhei o nome de trabalho, né? Assim, sim. Tive a credibilidade que o mercado pede, né? Assim, uma pessoa fazer um site de um artista. Aí eu fiz vários. Eu fiz a Guta Estressa, que é a Bebel da Grande Família, na época que ela estava no auge da Grande Família. Fiz o site da Suzana Werner, que é a esposa do Júlio César, o goleiro. Fiz o site do Júlio César também. Boa. Então, assim, foram que foram puxando os outros, e aí eu me consolidei realmente. Entendi. E aí, no mercado alagoano, graças a Deus, assim, hoje eu falo assim, as pessoas dizem, geralmente assim, quero fazer meu site. Eu sou uma das opções que vem à mente. Entendi. Porque eu me posicionei a isso, entendeu? Perfeito. Só que assim...
É lógico que tem vários outros nomes bons, Tem, mas claro. o seu... Assim, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com meus concorrentes, assim, digamos Entendi. assim. A gente é amigo, a gente troca experiência, troca clientes, assim. Quando às vezes eu estou com muito cliente que eu não consigo, eu indico. Boa. Como eu também recebo indicação. Boa. É bacana, é saudável a relação do... Isso é exemplar, isso é disso que precisamos, de relacionamentos saudáveis, de pessoas de bom senso, de boa fé, que indica. Um dos donos de umas agências assim, daqui de Maceió mora no mesmo prédio que eu. Eu moro no quinto, ele mora no segundo andar. Às vezes a gente pega elevador junto, aí eu falo o nome dele, Isaac. Aqui, eu tenho 20 anos de carreira, tu tem 25. A gente aqui daqui a pouco é o Matusalém do desenvolvimento de site. Esse cara também desenvolve sites. Desenvolve. Ele é anterior a mim. Massa. Olha aí. Aí foi bacana. E se dão bem, tudo super, a gente é muito amigo. Topado. É bacana, né? Assim, e uma coisa você vai sempre puxando a outra, né? Assim, por exemplo, aí vieram os sites, aí foram bastantes sites aqui de empresariado alagoano. E aí foi quando veio, assim, entrou, porque como eu sendo programador, eu precisava ter uma veia no design também, para poder fazer o site bonito, visualmente, elegante, para poder prender atenção. E foi aí quando eu fui me especializando na construção de marcas. E aí chegou no ano de 2015, que Maceió estava completando 200 anos. E aí eu pensei, não, tem que fazer alguma coisa que homenageie a minha cidade. Boa. Isso até antes de 2015 você vinha já fazendo trabalho de desenvolvendo marcas. Marca, também, normal, né? Então, fazendo muita marca, muito site, sempre focado nisso, né? Boa. Mas eu queria, assim, como maceióense, orgulhoso, alagoano orgulhoso, eu queria prestar uma homenagem à minha cidade, porque eu sabia que todas as agências de publicidade, as empresas iam fazer. Mas eu fiquei com na cabeça assim, eu não quero fazer uma homenagem como todos, assim, que vão fazer um VT filmando a Ponta Verde, botam uma foto da Pajuçara, botam uma foto do Jaraguá e parabéns, 200 anos da Maceió. Entendi. Eu quis fazer uma homenagem que abrangesse toda a Maceió, que são os 50 bairros da cidade. Foi aí quando eu tive a ideia de fazer o projeto Logos de Maceió, que são 50 logos para os 50 bairros de Maceió. Todos eles em par de igualdade, nenhum é melhor do que o outro, sendo que a grande homenageada é a cidade de Maceió. Boa. Aí foi bacana, cara, porque foi inesperado, assim, eu lancei... Eu gosto de correr na praia, é um costume que eu tenho. Eu botei assim, publiquei e botei meu fone de ouvido e fui correr. Eu desligo o telefone para correr, para não atrapalhar. Quando eu acabei a corrida, tinha lá uns 1.500 compartilhamentos, mensagens. Massa, e eu, caramba, não é possível, bicho. Eu pensei que era alguma coisa que tinha dado errado, né? Aconteceu alguma coisa, né? Não é Pensei, possível. porque meia hora, 40 minutos depois tinha tudo isso, mas assim, caiu no gosto do povo. E a essência do trabalho foi essa, você pegou os bairros de Maceió, um a um, e fez uma arte... Eu fiz uma logo representando cada bairro. E aí eu peguei assim, algum ícone arquitetônico, como por exemplo a Ponta Verde, o farol da Ponta Verde. A do tabuleiro, como foi? A do tabuleiro foi a logo mais comentada de todas, porque, para você ver, eu pesquisei muito sobre cada bairro, né? Eu descobri que a Fernando de Lima, aliás, a Durval, quando ela foi construída, ela foi o escoamento das tropas americanas para o aeroporto, para escoar a tropa. E aí eu pensei, não, vou fazer alguma coisa ligada a avião. Até porque tem o aeroclube também, né? Sim. E aí, quando foi um dia antes de eu lançar, que eu ia lançar ele no dia do aniversário de Maceió, eu pensei, caramba, essa logo de tabuleiro não está me agradando e tal. E foi quando eu pensei do Pinto, que a nova geração Z também não vai saber, mas a geração da gente, quando saía da cidade, tinha um Pinto que ficava balançando a cabeça. Verdade. Né? Uma fábrica. Você é do Brasil, que não conhece, a do Valdo Góes Monteiro é uma avenida principal aqui, que emenda com a Fernandes Lima, que é outra avenida larga e grandiosa. E é como ele falou, quem está nos assistindo aí que tem um pouquinho mais de idade, a geração... Como eu gravei aqui com um cara muito legal também, que ele disse que ele é da geração 40 mais. Né? 40 mais foi ótimo. Aí 40 mais, bom, então fica frio, né? Eu sou da geração 40 mais e lembro no tabuleiro do Pinto lá. Só para contextualizar a galera aqui que não conhece, era uma fábrica de ração que tinha uma escultura gigante de um pinto dentro do ovo que ele balançava a cabeça. Sim. E era ponte, assim, eu viajava para sair de Maceió, na saída de Maceió tinha que acordar, se estivesse dormindo, para ver o pinto balançando a cabeça. É verdade. Aí eu botei esse símbolo na logo e foi a logo mais comentada. Porque você remonta a memória afetiva das pessoas. Né? E isso é o trabalho de uma logo, de você marcar. É por isso que fala marca. É porque você está marcando aquela pessoa. Cara. E aí, assim, você imagina, foram 50.
Então, eu fui buscar para cada bairro um significado que marcasse para as pessoas que viveram ou que vivem. Tem uma logo também muito interessante que foi a da Serraria, que eu coloquei 3 animais, um macaco, uma cobra e um leão. Teve gente que identificou na hora, porque tinha um restaurante lá que tinham esses 3 animais enjaulados no restaurante, para você ter ideia. Tinha um leão enjaulado no restaurante na Serraria. Essa eu não sabia. Legal. Tinha. E aí muita gente se conectou. Eita, é o restaurante tal. E aí veio aquela memória e teve gente que não sabia. O bacana é que quem não soube conheceu a história. E assim, você imagina que os 50 bairros para cada um foi um trabalho longo. Foi um trabalho que eu comecei 1 ano antes. E, lógico, que bairro que eu tinha vivência, que eu sabia da história, foi bem mais rápido. Mas tinha bairro que eu nunca tinha sequer visitado. Por exemplo, Rio Novo. Bairros que eu não sabia nem que existia. Rio Novo foi o quê? Fiquei curioso agora. Rio Novo ele tem muita casa antiga, assim, tem muita. E aí eu conheço o bairro, mas não sei o que é que poderia representar. Ele é bem na saída já de Maceió, né? E aí eu fiz a representação de um portão de uma casa antiga que tem lá, um portão bem bonito assim. Tem o bairro da Gruta também representei com os portões da mansão, né, que chama e Breda. Mansão, né? Breda, muito bonito. E assim foi bacana. O feedback mais legal que eu tive desse projeto foi das pessoas dos bairros mais periféricos, porque teve até uma que falou assim para mim, que me marcou, que ela disse assim: eu nunca tinha visto o meu bairro ser representado de uma forma que não fosse um assassinato, um crime de forma pejorativa. Né? E você parar para pensar, realmente porque quando você vai para divulgar Maceió a nível nacional ou parabenizar pela Universidade da Cidade, você só vê no VT, Pajuçara, Ponta Verde. É verdade. Né? Você não vê os bairros. E Maceió é tudo, né? Pajuçara, tu fez o quê? Fez a praia? Pajuçara, porque foi assim, no Mutange eu fiz uma menção ao CCA. Eu coloquei lá, que é o bairro original do clube, né? Sim. Eu coloquei lá o lema União e Força. E no Mutange eu fiz as regatas. Aliás, na Pajuçara eu fiz as regatas, os remos, justamente, é um bairro tradicional, tem lá clubes de iate, né? Tradicional as regatas, que foi onde surgiu o CRB. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, para não ficar... Você deu equilíbrio, né? Tem que ser politicamente. O cara é inteligente, né? Ele fez ele fez a logo da fada do CSA, mas ele homenageou o CRB também, né? Pô? Maceió também, né? Maceió faz parte, né? Cara, eu fiquei curioso agora. Alguém aí que vai estar assistindo pode até entender a pergunta. É só curiosidade. Estava nesse contexto, estava o Canaã? Tem o Canaã também. Tem. O que foi que teve o Canaã? No Canaã, eu fiz uma menção à origem histórica do nome, né? Bíblico. Ah, tá. Entendeu? Boa. Cara, você fez... Porque o Canaã, para quem não conhece, funcionou o prostíbulo de Maceió durante muito tempo, né? Sei, Isso conta a história, né? Eu não estou lembrando. Mas os mais veteranos, também, né? Um cara aqui conhecidíssimo, chamado Mossoró, né? Que ficava lá, o famoso Mossoró, onde Martinho da Vila... fez uma música lá no bar cantando só em Maceió. Só em Maceió é que se pode gazear com as meninas do Mossoró. Né? É verdade. Então, isso foi um marco. Aí eu fiquei curioso agora. Será que ele fez lá a foto do Mossoró? Eu pensei em Areia fazer branca. Uma menção, né? Mas teve medo. Não foi nem medo, assim, um respeito talvez às pessoas do bairro. Do bairro. Não, perfeito. Teve um alô. Principalmente os atuais, né? Os atuais. Porque lá eu estou falando isso, estou brincando aqui. Mas marcou a história do bairro. Mas marcou, isso é um fato histórico. Isso está na história de Maceió. Isso não é invenção nenhuma. E que eu tenho, inclusive, família lá, viu? Eu tenho família que mora lá. E conheço no Canaã. E é um bairro, assim, normal. Como tá. Principalmente hoje. Agora, na época, porque o que é que reza a lenda? E você sabe disso. Jaraguá, onde fica o porto de Maceió, onde é que funcionava, isso toda a cidade do Brasil e do mundo tem, isso não é nenhuma novidade. Orbitando o porto, sempre. Orbitando o porto, estava lá o prostíbulo, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E aí, na época, quando isso aconteceu, muitos anos, subiu lá para o Canaã. Né? E ficou isso conhecido durante muitos anos. Passado o tempo, hoje nas cidades quase não tem mais um local assim, único, né? A coisa pulverizou. O negócio agora modernizou. Então agora quem estiver querendo saber onde é que fica o Areia Branca, que procure aí. Mas não é um fato? Digitalmente também, né? É verdade. Então, aí eu fiquei curioso. Então, você preferiu, e com razão, louvável a sua decisão de ser... A origem do nome, né? Teve alguns que eu fui para a origem do nome, né? Tipo Santos Dumont. Aí homenageou. Entendeu? O bairro Santos Dumont homenageou ao patrono da aviação nacional, né?
Teve um bairro assim que deu um pouco de polêmica, que foi justamente o Poço, que é o bairro que eu moro. Que eu representei pelo Riacho Salgadinho. Que é Sim, tradicional, né? tradicional, Mas as pessoas, um esgoto você botou. Só que, assim, muita gente talvez não tenha ideia que ele foi um riacho. Lógico, não, ali Era. eu conheço gente, eu conheço ainda que pescou ali, tomou ali. banho ali. Nas pesquisas que eu fiz, muita gente Mas tomou eu banho. conheço gente que pescou ali, que está viva ainda, inclusive. Não faz tanto tempo, Fez não. esse ano, ele acho que 81 anos. E ele conta essa história. Com muito Eu conheço orgulho gente e que tal. conta, que tomava banho, que Isso. pescava, né? Aí, mas para quem está atualmente, né, não vai Aí pensa que aceitar. significa um esgoto, né? Sacaneou, botou. E não foi, né? Lógico que não. Não foi, Foi não. Inclusive, assim, nas pesquisas que eu fiz, eu até descobri, assim, coisas que o curso dele foi alterado. Ele passava por trás da Sinimbu, ele passava no meio da Sinimbu e ia desaguar onde hoje é Americana. Sim, sim. E para você ver, quando você entra na Sinimbu, ele tem até uma pontezinha, assim, que você... É verdade. Ali é era verdade. o Riacho Salgadinho, passava por ali por baixo. Por baixo, olha para aí. A pontezinha dele ainda existe lá. Entendi. E as pessoas não têm noção. Passa todo dia por ali, né? Ô Tom, aí tu remontou e tu curte, né? Essa coisa da história Eu sou e muito tal. saudosista. Isso é interessante, né? E aí foi quando puxou um outro trabalho, que enquanto eu estava fazendo esse dos bairros, eu pesquisei muito foto antiga, para ver um detalhe arquitetônico e tal. E aí foi quando, 2 anos, assim, engraçado que Maceió é mais antiga do que Alagoas. O 200 anos de Alagoas foi em 2017, Maceió completou 200 anos em 2015. Caramba, eu vi. Ou seja, Maceió já foi a cidade do interior de Pernambuco. Do interior de Pernambuco, exatamente. Quando ela foi Brincadeira, fundada, né, Alagoas rapaz? ainda pertencia. Meus amigos pernambucanos. Tenho família lá, viu? Que a gente tira muita onda, né? Nós já fomos seu interior, né? Já fomos seu interior. Era uma vez, viu? Agora os pernambucanos vêm aqui tomar banho de mar, né? E o mar mais bonito. E sem medo de tubarão, né? E sem medo de tubarão, eu gostei. A gente brinca muito, eu tenho muitos amigos em Recife, Pernambuco, é uma coisa muito interessante, mas fato que aqui nossas praias são mais bonitas. São mais bonitas, mais tranquilas. Você pode tomar banho sem ter medo de levar uma mordida. Né? Do tubarão, exatamente. E até interessante falar em Recife, que na época que eu lancei o logo de Maceió, na época o prefeito lá de Recife queria que eu fizesse a mesma coisa para Recife, logo de Recife. Na época eu, assim, poxa, que massa, vou aceitar. Sim. Foi quando eu sentei, eu peguei a listagem dos bairros. Eu sentei para fazer na prancha para começar a desenhar. Foi quando eu vi o nome do bairro, Casa Amarela. Pronto, Casa Amarela. Se eu fosse um artista, eu já sabia o que eu ia fazer, né? Instintivamente você faz uma Casa Amarela, joia. Mas e será que esse bairro não tem alguma coisa arquitetônica que significa mais? Eu tinha que passar um ano lá, irmão. Eu tinha que viver, assim. Para poder respirar. Foi quando eu respondi para ele, disse, bicho, não dá para fazer. Aí ele até se surpreendeu, assim, poxa, você vai recusar isso? Eu falei, cara, você tem que fazer isso com um pernambucano raiz. Boa, raiz. Um cara que saiba as entranhas da cidade. Com certeza. E que com certeza ele descobriu e tem lá, tem os caras, o pernambucano também são muito inteligentes, muito sensacionais. Né? É uma cidade que preserva a sua história de uma maneira fantástica. Eles preservam a cultura deles exemplarmente, né? São exemplarmente. Isso aí eu tiro o chapéu para eles. Tiro o chapéu para eles. Eles são bem... inclusive, defendem muito. Defendem, muito bairrista. Bairrista. A minha mulher, inclusive, é pernambucana, eu brinco com ela, né? É uma disputa. Mas eu acho muito bonito esse patriotismo dele. Eu tiro o chapéu para eles. Eu tiro o chapéu para eles também. É verdade. E o prefeito, na época, ele entendeu completamente quando eu disse. Ele chega e se chocou assim, é mesmo, cara. Eu disse até para ele, Casa Amarela, eu vou fazer uma casinha amarela, pronto. É como se alguém fosse fazer a logo do tabuleiro aqui, alguma pessoa extra Alagoas, ele ia fazer um tabuleiro de xadrez, alguma coisa. Pronto, isso. Só que o pinto balançando na cabeça tem muito mais significado para uma pessoa do tabuleiro, né? Com certeza. E aí ele fiquei curioso agora o Benedito Bentes, velho. O Benedito Bentes eu fiz uma menção à origem. Teve muito bairro que eu fiz a menção à origem, por exemplo, Jacintinho. Jacintinho era um terreno que foi loteado por um cidadão chamado Jacinto Ataíde. Ele tinha um terreno todinho ali e ele começou a lotear várias casinhas. Caramba! Daí surgiu a origem do nome, Jacintinho. Que aí o pessoal dizia, vou lá nas terras do seu Jacintinho. Olha aí, eu comprei uma casinha lá nas terras do seu Jacintinho. TheCast hoje está sendo cultura, viu, gente? Aqui, essa não esperava, mas está ótimo aqui. A gente está descobrindo aqui os bairros de Maceió com essas representações. Descobrir os nomes, né? Assim, o porquê tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. E aí, voltando para Recife, o prefeito chegou para mim e falou assim, a gente quer aproveitar a sua criatividade de alguma forma. Aí eu estou à disposição, mas para fazer alguma coisa muito bairrista, não vai rolar. Sim. Aí ele, e o Carnaval de Recife?
Opa! Aí já o muda papo de é outro. figura, porque o Carnaval de Recife, como eles chamam lá, multicultural, ele é um carnaval mundial. Mundial. É. Aí eu tenho, porque Pegar o frevo de Olinda, é, aí o negócio pega eu mesmo. já fui várias vezes para o Carnaval, aí eu aceitei. Então, por 2 anos consecutivos, eu fui o criador oficial do site do Carnaval de Recife. Que massa, Foi. velho. Isso para mim foi grandioso. Grandioso, Foi. velho. Que E é como você mundial, disse, né? de um carnaval, de uma, né, um festejo, uma Não é festa que... simplesmente Não, não, não. o maior bloco do mundo, né? É, Então, é isso. é o do Galo, né? O Galo da Madrugada. Ainda hoje as tias lá de Recife, tudo É. perde tudo, mas não perde o Galo. Tem É gente assim. que vai de cadeira de roda, meu amigo. Mas É, não é assim. não, mas é sagrado. Vai, mas vai, é sagrado. Mas assim, graças a Deus, assim, eu sou muito grato que meu trabalho me fez chegar nesses locais, né? Assim, outra coisa também muito significativa para mim foi que eu fui convidado, o primeiro designer extra Amazonas, que fui convidado a fazer a camisa oficial do Boi Garantido, Caramba. que é um festival de Parintins, né? Que Sim, é muito famoso no mundo. Foi. Em 2020, a camisa oficial do Boi Garantido foi minha. Eu tive essa honra de fazer, né? E aí, por eu ser de fora do estado, um ano depois eu fiz a do Caprichoso. Porque se fosse o amazonense, eles não aceitariam de jeito nenhum. O mesmo design que fez para um, jamais faria para o outro. Ah, tá. Tem uma rivalidade gigantesca. Entendi. Quando eu falava com eles por telefone, eles diziam assim, mas você fez o do contrário. E eu falei, o do contrário? E eu ia pesquisar, será que tem outro boi chamado contrário? Foi que eu fui entender que eles nem pronunciam o nome. Ah, tá. Eles sempre falam o contrário. Quando o Caprichoso, você fez o boi, você fez a marca, a camisa do contrário. Aí eu entendia que quando o Caprichoso falava o contrário, ele estava falando do Garantido. E o Garantido vice-versa. Eles nem sequer pronunciam o nome. Olha o nível de rivalidade. Né? O cara não quer nem chamar brutal, o nome do outro. Chama não. E você fez de um e fez de outro. Fiz de um e no outro ano fiz de outro. E assim, por coincidência, Eles foram até bondosos, viu? Porque assim, em tese era para não querer nem você, né? Já que você fez de um. Né? Mas aí ele entrou lá tem lá o código de ética deles, que já como eu sou alagoano, não sou amazonense, então estou perdoado, entendi. né? Ah, tá, boa. Mas aí também foi uma pesquisa muito grande, assim, porque a camisa, por exemplo, do Garantido eu fiz vários desenhos indígenas, índios de Parintins. Então a camisa é completa de runas indígenas. Todo o trabalho tem sua pesquisa, sua história por trás, que você tem que estudar bastante, né? Sim. E assim, como um vai puxando o outro, e como eu já tinha iniciado os 200 anos de Alagoas, todo mundo esperava que eu fosse fazer uma logo para cada cidade, por conta que eu tinha feito uma logo para cada bairro. Aí eu não fiz, eu preferi fazer uma coisa diferente, e foi quando eu fiz 200 fotos coloridas artificialmente, em homenagem aos 200 anos. E aí abrangeu foto do estado todo, Piranhas, Penedo, Viçosa, Maceió, Palmeira dos Índios, Arapiraca. E aí foi o trabalho assim, um dos mais significativos que eu acho, porque quando a gente olha para o passado, a gente chega, principalmente assim, gente que não viveu o passado de 1910, 30, 40, a gente tende a enxergar ele em preto e branco, como se na época não existisse cores, só pelas fotos que a gente vê. E foi quando eu comecei a colorir para sentir um pouco da realidade que era naquela época. E aí foi um trabalho extenuante, que esse durou 2 anos, porque eu queria fazer muito fidedigno assim, a cor do bonde, a cor do motorneiro, que é o cara que operava o bonde, a cor de determinada fachada de determinada loja, da parede, do ônibus, do hotel. E aí eu fui conversando com as pessoas que viveram na época, com o historiador. E quando foi no mesmo dia, no dia que Alagoas completou 200 anos, a gente lançou o Cores de Alagoas e foi fantástico. Ou seja, tu participou de 2 momentos marcantes na história. Foi os 200 anos de Maceió e os 200 anos de Alagoas. Eu sabia assim, que os 200 anos de Alagoas, com esse trabalho Cores de Alagoas, eu ia ter uma certa resistência, porque quando você mexe com foto, tem uma galera que gosta muito assim, da questão da foto artística preto e branco. E você não alterar a propriedade original da foto. Sim. Inclusive, quando eu postei, eu já falei assim, já me desculpo por estar alterando a propriedade original da foto, tá? Mas é um ponto de vista artístico de uma homenagem. E assim, 2 fotógrafos que eu tinha receio, que são muito, assim, digamos, caxias, eles vieram falar assim, eu gosto muito de foto preto e branca, assim, eu respeito muito, mas ficou muito bom. Entendi. Porque o objetivo do trabalho não era a foto em si, é de você enxergar como era o passado, através das cores. Porque aí você via o vendedor, tem uma foto muito bacana que é no Jaraguá, é um vendedor não lembro se é de cocada, alguma coisa. Ele descalço, andando nas ruas de paralelepípedo ainda, e o bonde passando do lado dele.
E a associação comercial exatamente como ela está hoje. Uma foto de quase 100 anos atrás. Aí você viaja no tempo, né? É uma viagem, realmente, literalmente uma viagem no tempo. E das outras cidades? Foi assim, eu peguei Viçosa. Viçosa teve um auge, né? Uma cidade assim que tem muito casario antigo. Tem. São Miguel dos Campos. E aí o feedback foi... Arapiraca. Com a história do fumo, né? Que Do foi fumo, muito famosa. foi muito forte. Hoje não está tanto, né? Mas já teve a sua força, né? Economicamente teve, mas ainda hoje ela tem a representação, tem a representação, né? ficou, né? Ficou na história, né? Mas foi um trabalho assim que foi assim muito gratificante, porque muita gente... Eu recebi mensagens assim de pessoas... você coloriu a foto do Lucas, eu conheci minha esposa aqui no filme tal. Caraca! E aí eu respondia, poxa, quantos anos você tem de casado? Não fazer bodas de ouro. Você vê. Olha a memória afetiva. Não, a memória afetiva, exatamente. Para quem nos assiste. Você falou do Lux. Lux foi um cinema de Maceió. A exemplo de outros, tivemos o São Luís, né? O Rex, o Plaza. São Luís eu ainda cheguei a alcançar. Eu tive a honra também. O único cinema de bairro. Infelizmente, os cinemas de bairro se acabaram, né? Em todas as cidades. Algumas ainda... Praticamente, né? Os shoppings tomaram conta, né? Os shoppings tomaram conta. Mas era diferente, né? Era diferente. Você enfrentar aquela fila. E nas pesquisas que eu vi, assim, dependendo do filme, a fila saía para fora do cinema. Sim. Ia para o calçadão do centro, né? Para o calçadão mesmo. Meu pai trabalhou no cinema de São Luís em 1966. Massa, cara. Então, sensacional. Tem uma história dele lá no cinema, tudo. Isso é muito interessante. Muito. Eu quero ouvir agora a história da farda, né? Da logo do CSA. Mas antes disso, eu queria dizer aqui, anunciar que o TheCast tem um patrocínio da iCortes Carnes. Os melhores cortes no menor preço. Qualidade não se fala. Total. iCortes Carnes. Então, estamos hoje no TheCast conversando com Tom Carvalho, ele que começou e tem essa vivência como design, criando logomarca, criando identidade visual, o brand que chamam, o site, e agora ele daqui a pouco vai falar um pouco desse momento novo da vida dele, que ele desenvolveu aí com o hobby, uma coisa muito interessante. Mas antes disso, quando se fala em logo, quando se fala em identidade visual, nós temos aqui em Maceió uma torcida, um time famosíssimo também e tal, e que ele teve a oportunidade de ser convidado. Me fala um pouco aí desse momento, desse trabalho. Eu frequento torcida, né, arquibancada, e teve um certo dia que uma pessoa interna do clube me disse, Tom, você quer fazer uma camisa para o CSA? Eu disse, quero, lógico. Assim, faça os modelos e a gente se encontra no dia tal, junto com a diretoria. Eu falei, tá. Deixa eu só te dizer, cara, meu filho é CRB. Aí eu disse, Matheus, vamos lá pro TheCast que a gente tá com... Ele disse, não vou não. Tu acredita no negócio desse? É mesmo, rivalidade. Mas o CRB, assim, uma coisa bacana é assim, que minha mãe é CRB doente. Minha família é CRB, misturada, CRB e CSA. E eu cresci lidando bem com isso. Assim, eu não tenho essa rivalidade. Então, assim, eu já fiz trabalho para o CRB, lancei uma camisa recentemente, fiz o site oficial do CRB. Então, assim, eu me dou bem. Matheus, você devia ter vindo, viu? E a torcida do CRB aí também, calma, que o TheCast está aqui também, é muito pacífico. Mas a tua história com o CSA é muito interessante. É interessante, assim, aí eu cheguei nessa reunião com os modelos, só que assim, na minha cabeça, jamais eu poderia chegar ao patamar de fazer a camisa oficial do meu time. E, então, eu levei camisa de passeio, assim... camisa polo, modelo... Você imaginava que era fazer a camisa, mas não oficial. Era uma camisa comemorativa, uma coisa assim. Quando eu cheguei lá, eu mostrei, falei, cadê? O pessoal, não, Tom, queria que você fizesse a camisa de jogo, para o jogador jogar, o design da camisa. Aí eu, caramba, aí marcou outra reunião, apresentei, aprovaram. E aí foi quando começou, assim, é uma história que eu conto, que é um percalço em cima do outro, porque eles marcaram o lançamento da camisa no mesmo dia que eu tinha uma viagem para fora do Brasil. E aí eu já fiquei assim triste, poxa, o lançamento da minha camisa, eu já não vou estar presente, né? E aí foi eu embarcando no avião e o lançamento rolando. E eu, até a hora do avião subir e parar a comunicação, né? Sim. Quando eu pousei, em torno de umas 8, 10 horas depois, eu tinha minha rede social infestada de xingamento, de gente me detonando. O que você fez? E aí os comentários engraçados assim, tipo,
você sabia a porcaria que você fez, por isso você fugiu do país. Eita, a pessoa... Como se fosse a coisa mais fácil do mundo você agendar, pegar uma passagem aérea na hora, né? Exato. Olha, então até associaram, né? Até associaram, exato. Mas aqui para nós, tu tava fugindo mesmo, não. Tava não. A gente guarda segredo. Fica tranquilo, ninguém vai contar a ninguém, não. Tu tava fugindo, não, né? Não, tava não. Brincadeira. Mas isso assim, assim, só para contextualizar, a camisa foi lançada totalmente fora do padrão do que foi desenhado na época por mim. Eu tenho culpa parcela disso, tenho porque eu como designer tenho que ter aprovado, eu tenho que ter visto a camisa. Tá, entendi. Você desenhou, fez o seu trabalho e passou adiante. A gente que cria design assim da camisa, né, a gente faz ela no papel, imagina no papel, mas muitas vezes no papel, na vida real, muda um pouco, né? Sim. Então a gente precisa ter muito conferir, ficar vendo se está bom, tal. E eu não, por inexperiência, por nunca ter feito uma camisa na vida, naquela época, Sim. não tive esse cuidado. O CCA me botou na linha de frente, também não se preocupou, porque achou que eu estava nessa ferição, né? Resultado, a fabricante fez uma camisa totalmente fora do padrão. O pessoal, toda a torcida não gostou, porque realmente não ficou legal, não ficou boa. E pronto, virei o Judas na mão da torcida, assim, porque o pessoal dizia assim, quando você voltar, eu vou lhe esperar no aeroporto com um pedaço de pau. Caraca, Foi velho. desse nível. E a assim. tua mente? Aí eu fiquei curioso agora. A tua cabeça ficou... Como é que se processou isso? Eu passei do sonho para o pesadelo em minutos. Porque eu pousei no avião ansioso para ver as mensagens. Lógico, esperando o elogio. Esperando elogio, esperando a receptividade da camisa. E só foi xingamento. Rapaz, assim, foi unânime, porque não teve um assim para dizer que ficou boa. Foi 100% negativo. Rapaz, foi que experiência. Horrível, assim, porque a gente que é designer, que é criador, eu nem digo designer, que é criativo, a gente sabe que não vai agradar 100% nunca. Mas tem alguém que se agrade, né? Não é possível. Mas desagradar 100% a gente eu não estava preparado para ir. Aí foi lasqueira mesmo. E aí foi lasqueira, porque os 2 primeiros dias eu fiquei mal, assim, de não querer sair do quarto, o pessoal ia passear, dizia assim, rapaz... Até que, na época, um amigo meu disse assim, vou confiscar seu celular, você não vai ver mais comentário nenhum e agora você vai sair com a gente. Quando você chegar em Maceió, você resolve isso. E aí eu adotei isso, realmente. Foi, né? Foi. Saí de rede social, fiquei na minha, fui curtir a viagem. Boa. Tinha me programado 1 ano para viajar. Sim. Eram as férias de 10, 15 dias. Quando eu voltei, fui na loja para ver, a camisa totalmente fora do padrão que eu tinha feito. E aí foi quando eu publiquei uma nota. A imprensa, na época, também soltou a nota junto comigo, mostrando os desenhos originais. Certo. Porque até então, como era uma camisa surpresa, ninguém tinha visto os desenhos originais. Entendi. E aí a torcida, pronto. Aí, o Tom não teve culpa, se tivesse feito assim, ia ficar camisa linda e tal. Foi aí que eu pude pensar voltar a ir para o estádio, porque se não fosse, provavelmente até hoje... Você ia levar um pau lá no estádio, né? A galera não ia perdoar. Xingamentos, né? No mínimo xingamento. Mas aí, assim, eu já estava conformado, assim, não vou mais fazer a camisa do meu time nunca, deu assim, problema, deixa para lá, vou tocar minha vida, meu trabalho. Foi quando, 1 ano depois, o pessoal, Tom, quer fazer agora a camisa e vamos fazer de um jeito para sair bem. Eu falei, bora, aceitei. E aí, foi uma das poucas vezes na vida que eu tive medo de lançar um trabalho. Porque eu já estava vindo uma experiência ruim, né? Verdade. E aí, mas dessa vez, assim, foi muito, para você ter ideia, eu fiz o desenho, apresentei a camisa, a fábrica foi na 4ª prova, ela mandava uma prova e dizia, não está legal, volta. Aí ela mandava outra, não está legal, volta. No 4º modelo foi que eu disse, pode produzir. Que eles mandaram fazer a larga escala lá em torno das 30, 40 mil camisas, né? E aí eu fiquei naquela, mesmo assim, ainda assim na apresentatividade, porque eu gosto de criar em cima de conceito, eu não crio aleatoriedade assim. Sim. Botar um azul e branco, pronto, CCA. Essa camisa aí que foi lançada, eu fiz um conceito dela assim, ela é toda azul, ela tem vários blocos de azul no corpo da camisa. E o conceito dela é assim, coxa de retalho. Sabe aquelas coxas de retalho que a gente vê muito na época de São João, que são vários tecidos que formam um só? Sim. Pronto, o conceito foi justamente isso. Assim. E qual que era o conceito principal? É que o CCA ele foi para o fundo do poço, digamos assim, e começou a retornar. E a coxa de retalho simboliza isso. É uma coisa que ia para o lixo, mas ela volta, forma um novo a partir dos seus próprios retalhos, podendo ser bonito. Sim. E aí foi quando a camisa... valioso, por sinal. Valioso. E foi quando eu dei o nome da camisa de coxa de retalhos.
E aí a torcida adorou, pronto. E porque pegou nessa parte do conceito também. O meu time voltou ao cenário do Brasil, eu estou vestindo a coxa de retalho do CCA. O CCA agora é um novo CCA, em cima dos seus próprios retalhos. E aí, pronto, aí eu me dei por satisfeito. Assim, finalmente lancei uma camisa. Graças a Deus. E aí foi bacana por parte do time, porque o time viu meu sofrimento da época, que eu estava na linha de frente, né, da criação de tudo. E aí, quando chegou a minha camisa que eles me deram, né, tinha o meu nome escrito atrás, assim, pequenininho. Aí eu falei, pô, que massa e tal. Aí ele, Tom, vai assistir o jogo hoje, onde vou? Aí eu fui assistir com o pessoal do time. E na hora que o cara foi cobrar o lateral, o nomezinho atrás na camisa do jogador. Aí eu falei, bicho, tá no nome do jogador, tá no jogador também. Ele falou, Tom, todas as 40 mil camisas tem seu nome na camisa. Aí eu falei, caramba, bicho. Aí foi o momento que eu realizei o sonho, foi aí. Você virou o jogo mesmo, Virei né? o jogo. Aquele trauma da viagem, aquela pressão toda. Aí foi a virada. Porque agora eu estou realizando o sonho de ver meu time jogar com o meu nome. E uma camisa aceita, uma das camisas mais aceitas. E, assim, por sorte, foi a camisa que o CSA jogou quando subiu para a Série A. Quando o CSA subiu, ganhou o jogo. Foi. O destino tem essas coisas. Tem essas coisas. Eu precisei sofrer bastante e meio que se mistura com o CSA, né? O CSA sofreu bastante para chegar onde chegou, né? Assim, 15 anos de obscuridão, né? E terminou que deu certo. E aí foram outras camisas, e aí foram quase 5 anos em torno. Inclusive, eu tive reunião com uma parte do time hoje, dos diretores, para definir a próxima que está para chegar, já está saindo do forno. Que massa, velho. Está saindo do forno. Massa. E assim, um foi puxando o outro, né? Assim, aí quando eu comecei a fazer, tem até um fato muito interessante assim, que eu fui convidado para fazer a camisa de um time chamado Serrano, que é de Pernambuco, time da 2ª divisão do Campeonato Pernambucano. E aí eu, como sempre, eu gosto de estudar a parte da história e tal, fui eleito Serra Talhada no time. E aí eu fui ver Serra Talhada, Lampião, nasceu em Serra Talhada. Aí eu falei, cara, vamos fazer um bem bolado aí, em homenagem a Lampião. Opa! Lampião. Aí eu fiz assim a camisa, eu fiz um grafismo da camisa e simulando as cartucheiras que ele usava, cruzando assim. Sim. Bem sutil mesmo, e a gente lançou camisa em homenagem a Lampião. Para você ter ideia, Gerson, a camisa foi mais, no time B, da Série B de Pernambuco, foi mais vendida do que a camisa do CSA na época que jogou na Série A. Por causa do tema Lampião. Porque o Nordeste todo abraçou. Nunca nenhum time do Nordeste tinha lançado uma camisa homenageando a Lampião. Aí foi o lojista de São Paulo me ligando. Eu quero 500 camisas para me entregar não sei quanto. Eu falei, bicho, eu só sou o designer. Você tem que falar com o pessoal do time. Aí mandava o contato do time. Entendi. Caramba. Parente do Lampião, na época, me ligou a neta dele. E a neta dele, eu gostei muito da homenagem. Vou lhe mandar um presente. Aí chegou o presente quando... Uma espingarda. Chegou uma pistola. E foi nada. Eu disse brincando, pô. Foi uma pistola. Foi nada. Foi uma pistola. Eu disse tirando daquelas onda. garrucha que chama, que é 2 tiros na carreira, que você abre aqui e bota... Caralho. E aí eu pensei, eu liguei para... Você é doido, eu ia ser preso. Porque já pensou se eles parassem na Polícia Federal? Você está comprando arma, que negócio é esse? Como é que pode? Como é que pode? Aí eu corri para registrar a arma como colecionador no quartel. Mas, assim, coisas que o trabalho leva a gente, né? Lampião, aí depois eu fiz a camisa em homenagem a Zumbi, quando o CSA queremos fazer uma 3ª camisa especial. Eu falei, o CSA está jogando a Série A, o Brasil todo está de olho no CSA, vamos fazer a 3ª camisa preta, em homenagem à raça negra, e em homenagem a Zumbi, que é alagoano. Sim. Aceitaram, também foi uma camisa muito comentada também. Tom, você geralmente estuda a história, o contexto. Para que, como acho que todo trabalho do design, ele tem que ter uma explicação, Exatamente. Né? E a sua, geralmente, você foca nessa... Todo o trabalho que eu faço, nunca eu uso aleatório, assim, Porque se você for fazer uma camisa para o CSA, você bota azul, branco e o escudo dá certo, porque são as cores do time. Mas quando você coloca uma história a mais, como a coxa de retalhos, uma história a mais, como eu fiz a camisa chamada Diamante Azul, que foi o CSA jogou a Série A com ela, que o conceito foi o quê? A gestão do CSA pegou o CSA na Série D, subiu da D para C, da C para B, da B para A. E o conceito da Diamante Azul era assim, eles chegaram, tinham uma pedra bruta, foram lapidando e entregaram ao torcedor um uniforme em forma de diamante. Um diamante azul. Aí as pessoas, quando você joga esse conceito, a minha camisa é um diamante, aí se torna muito mais vendável. Você vende uma parcela muito grande só por conta do conceito. Quando você aplica um conceito à criação. Né? E aí eu nunca crio aleatoriamente. E aí foram vários outros times. Né? Aí vem o CRB,
a gente lançou uma retrô da década de 80 há poucos dias. O CSE, o ASA, eu fiz uma camisa que fez o de Arapiraca, que a gente fez a homenagem à Catedral Metropolitana lá, que é aquela cruz bem característica, né? Aquela cruz bem bonita, a gente fez essa camisa também. Fez a homenagem ao CSE, à parte indígena, né? A gente fez o grafismo dos índios. Então, assim, sempre partindo em cima de algum conceito, né? Da criação. Isso faz toda a diferença. Faz total diferença. Tom, deixa eu te perguntar sobre o teu momento atual. E a tua história conecta, né? Tem um contexto aí dentro do teu início até hoje, sempre nessa parte da criação. Isso te levou a trabalhar muito, né? Muito. Imagina o cara que cria, interessante, porque quem não conhece de perto, quem mexe com a arte e hoje vamos falar do digital, até pode pensar, não, o cara é um trabalho de boa, está em casa, ou então fica parado ali e tal, mas, bicho, os neurônios vão a mil, né? Exatamente. Para que você, no final das contas, faça uma entrega de algo plausível. Exatamente. Né? Então, porque você também não queria, se você não trabalhasse tanto, não teria essas histórias para contar. Exato. Faz qualquer coisa, entrega para qualquer pessoa e recebe qualquer valor, e por aí vai, e fica por isso mesmo. Por isso, mas não é o caso. A tua história recente, aí a tua bandeira, ultimamente, que quando eu vi, né, inclusive nas suas redes sociais, são uns trabalhos de artes, um negócio bem diferente, que puxa mesmo para artes plásticas, né? Isso, manual. Tanto manual. Me conta um pouco agora, eu acho que essa parte vai conectar também, o que te levou a isso, né? Por exemplo, gente, você que está aqui nos assistindo, aqui está uma decoração diferenciada. Isso aqui, por exemplo, de repente você não vai conseguir ver detalhes, mas aqui é uma banca de revista, que geralmente fica situadas em todas as cidades maiores, tal, praticamente todas as cidades do Brasil, uma banca de revista que já foi muito mais forte, né? E está aqui as revistas, gente, todos os jornais da época, as revistas antigas, revista tipo a Manchete, que muita gente nem sequer conhece. Verdade. Isso aqui é uma arte, é um negócio belíssimo, eu achei muito interessante. Temos uma outra aqui, que essa outra aqui eu queria que você mesmo descrevesse, Tom, que arte é essa aqui? Que você montou, o que é que ela representa? Vamos mostrar primeiro, para depois você falar um pouco como é que você fez para chegar até aqui. Chegar aqui. Essa daqui foi quando o Bob Marley fez 40 anos de morte, né? E eu, como sou fã de Bob Marley, eu pensei, não, vou fazer uma maquete para ficar em casa mesmo, para ser um ornamento. Um ornamento da sala da minha casa. Para embelezar. Para embelezar, é. Só que aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei 13 músicas escondidas entre os objetos daí. E lancei na internet assim, vamos ver quem acha as 13. Aí teve gente que achava, descobri aqui, descobri ali. Essa corrente no chão significa a música tal. Tá aqui a corrente. As cartas em cima da mesa significam a música tal. Tudo aí tem um significado, né? O engraçado é que eu fiz ela frente e verso. Não tinha visto esse lado não. Caramba. Até velho. o barquinho também significa, a cana de açúcar significa outra música. Tudo tem um significado aqui, né? Tudo tem um significado. E aí quando eu lancei, o pessoal lá que cuida do perfil oficial dele repostou. Foi bem bacana, assim, no quesito, né, da interação do povo, né? Porque as pessoas realmente pararam assim para procurar. Eita, vamos ver o que é que a gente descobre aqui, né? Quais são os objetos, né? Rapaz, é interessante, gente. Você que está nos assistindo aí ao vivo e quem vai assistir depois, você indo nas redes sociais do Tom, né? Que é o que lá? Dioramas Tom, que é onde tem todas as miniaturas, né? As maquetes que eu posto lá. Boa. Então tem o teu Instagram, profissional, né? Que é o @Tom. Tom Carvalho, Tom designer. Carvalho, design, e tem o diorama. O de maquete, né? Que é o Dioramas Tom. Dioramas Tom. Que massa. Aí você vai ver as artes. É uma coisa assim fantástica, é diferenciada. Agora, beleza. A gente está vendo aqui, quem está assistindo está entendendo já. Mas o que te levou a chegar nesse ponto? Porque tu teve aquela, né, 20 anos atrás, 2002. O insight, olha só, a gente está falando de uma história que tem 20 anos. E aí você veio desenvolvendo os sites, as logos, toda essa trajetória aí, e chegando aí nessa pegada dessa arte. O que te levou a isso? Olha, cara, foi bem, assim, é uma história até interessante, porque foi quando eu tive talvez um dos piores dias assim da minha vida profissional. Foi quando eu sentei para tentar criar e não saía nada, assim, não consegui criar.
E assim, a Travou. gente travou. A gente que trabalha com criação tem bloqueio criativo às vezes, né? Assim, isso é absolutamente normal. É como um jogador de futebol, tem dia que não tá para jogar bem e Sim. não joga bem, né? Perde um gol, Perde um enfim. gol, joga mal. Como o Ronaldo na final da Copa 98 passou mal, né? Sim. Acontece com a gente que cria também, né? Qualquer profissão, né? Aquele Tem dia. seus dias, seus altos e seus dias de baixo, né? Só que eu tava tendo muito dias de baixo, sim. E aí eu cheguei a questionar, pô, será que extraí todo o meu suco, Já entendi. a minha criatividade cessou, acabou, será que fiquei velho, será que... E aí comecei a martelar, 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 e não saía, e passava madrugada, e não conseguia, e cliente cobrava, e prazo, e aquela pressão. Aí teve um momento assim que eu senti fisicamente, assim, eu achei que eu estava tendo um infarto, que extrapolou para o físico, né? Não ficou só na mente. Foi Entendi. quando eu fui para fazer uma consulta, e a pessoa disse, você está com burnout, Burnout. com excesso, carga de trabalho excessiva, e por tabela você está entrando numa depressão. E aí foi quando ela disse, como é a sua 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 rotina? rotina, né? Aí eu disse, a minha vida hoje é computador. Eu sou 90% é computador. Quando muito eu estou dando uma corridinha, mas é meia hora, 40 minutos. Aí ela disse, você tem que sair para fazer alguma coisa que seja manual, para lhe reconectar com o mundo manual, o mundo real. Você não ficar só no mundo digital. E aí foi culminou várias coincidências, assim, porque começou a pandemia, aí não tinha muita coisa para fazer. Não tinha futebol para assistir, Entendi. tudo cinema para assistir, tudo parado, né? Tudo parado, cara. Minha filha tinha recém entrado de férias, e aí eu olhava para ela só no celular jogando, e eu já com esse problema de estar muito no mundo digital, falei, não está dando certo. Aí foi quando eu fui numa loja, comprei paleta de picolé, cartolina, isopor, cola, tinta. Eu cheguei para ela assim, Sofia, minha filha, vamos fazer uma maquetezinha aqui? E aí a gente começou a mexer ali, colava aqui, e eu fui vendo que estava ficando bonito, né? E eu postava na rede social, pô, tá massa. Porque eu falei assim, vou fazer uma casinha de picolé. Nesse intervalo você deu uma freada aí na rotina, no Já trabalho, deu uma do freada, design. foi. E já comecei a ter atividades manuais com ela, de pintar, tudo. E aí eu fui postando na internet, no Stories, o pessoal, pô, mas tá massa. Pô, mas era uma casinha de palito, isso tá um casão e tal. E eu falei, pô, será que eu tenho aptidão para isso? E uma coisa que eu sempre gostei foi miniatura, assim. Eu tenho coleção de boneco, tenho miniatura no meu escritório, E eu falei, pô, vou tentar fazer uma coisa bacana. E aí foi quando eu postei a primeira casinha que a gente fez, e a recepção do povo foi, caramba, você tem que continuar, você tem que fazer, faça isso, faça aquilo. Aí chegou as ideias. E aí foi quando eu pensei, pô, vou começar, já que é para fazer uma coisa extra, trabalho, aí eu comecei. Aí uma foi puxando a outra, uma foi puxando a outra. E aí começou a vir os convites, né? Faz encomenda disso, faz encomenda daquilo. Caramba. E aí eu nunca fiz, cara. Só teve uma maquete que eu vendi, até hoje, já depois de pronta, que foi uma que eu fiz do Indiana Jones, que eu fiz um cenário do filme, quando eu postei num grupo do Facebook só de fã, teve um rapaz, inglês ele, da Inglaterra, que perguntou se eu não queria vender. Eu disse, não, no próprio texto, quando eu posto, eu digo que não tem intenção de vender, que é já para ninguém pedir, né? Sim. Ele disse, porque eu trabalhei na produção de um dos filmes, eu tenho coleção dos itens dele, e eu quero muito ter ela que ele fez como se fosse um altar na casa dele, assim, com itens do filme, chicote, chapéu do Indiana Jones. Caramba, velho. Aí eu disse, por favor, venda. Aí ele fez uma proposta financeiramente Irrecusável. irrecusável. Você vê que dólar e euro tão alto, imagina a libra, Sim. que é mais ainda. Aí foi a única que eu vendi. Não, essa... Porque já estava pronta, porque já era uma coisa... Tá, não, entendi. Você manteve uma linha, porque É. se você passasse a fazer isso de modo comercial, Aí já você, entraria o prazo. Bornel era... Aí voltaria tudo, né? Voltaria Porque, tudo. inclusive, assim, foi uma das coisas que a psiquiatra na época falou. Você transforma tudo em trabalho. O hobby que eu tinha de ir para o estádio, eu transformei o CCA em trabalho. É verdade. Teve uma época que eu ia para o estádio, ficava mais observando a reação do povo do que o jogo. E às vezes era gol e eu olhava, eita, foi gol. Eu estava prestando atenção na galera comentando as camisas do jogador, o pessoal. Entendi. Eu ficava cara. circulando o estádio todinho, só observando o que o pessoal dizia. Aí parava um pouquinho, via a conversa, essa camisa ficou massa, véio. Anotava o feedback. E eu não assistia mais o jogo. Eu só ficava focado no trabalho, né? Entendi. E aí foi quando ela disse, você não pode transformar isso em trabalho. Entendi. Porque você vai terminar que você vai voltar tudo, né? Porque aí entra prazo.
Sim. E aí... Cobrança disso, e cobrança nessa daquilo. coisa das maquetes, eu só faço o que na minha telha. Assim, eu assisti um filme, pô, gostei dessa cena, eu vou recriar. Eu gosto muito de filme de terror. Tem muitas que eu fiz de terror. Foi nada. Tem muitas que eu fiz de Um terror. dia eu quero vê-las. Eu fiz uma recentemente, assim, do Massacre da Serra Elétrica, que eles também repostaram no perfil oficial do filme, que é bacana, assim, né? Mas o pessoal pede para comprar, pede para fazer encomenda, e eu não faço, não. Eu quero manter isso só como hobby mesmo, assim. E Sua filha ainda te ajuda? ajuda, ela participa, ela pinta, ela cola. E muita gente pergunta assim, então, que material é esse? Que pensa que é profissional, né? Não é, é material paleta de picolé. Rapaz, mas ficou muito bem feito. O violão, fica aquela vitrola ali, fica tudo... Palito de picolé, palito de cartolina. Esse elefantezinho, aliás, esse leão aqui, por exemplo. Massinha, biscuit. É mesmo? Você vai lá e monta? Com massinha. Vou lá modelando. Minha filha ajuda também a modelar. É um negócio assim impressionante. Não tenho dúvida que se não fosse todo esse contexto e você colocasse aí para faturar, você faturaria bem. Cara, muita gente fala isso, né? Mas eu prefiro não. deixar no campo do hobby, né? A questão toda é a experiência amarga com a questão da depressão, né? Cara, pois depressão. E aí foi quando você falou, assim, muita gente me diz assim, quando eu posto, a pessoa comenta, uma pessoa assim não tem depressão nunca. Porque é um trabalho minucioso que ocupa realmente o tempo. Né? O pessoal pergunta, quanto tempo você leva? Essa banquinha eu levei em torno de 3 a 4 meses para fazer, a banquinha de revista. Tá. Mas eu faço tipo meia hora, antes de dormir eu vou lá, faço um pedacinho aqui, um hidrantezinho, e vou um saquinho de lixo. Tem até o jornal aqui, o jornal com Fernando Collor. Na época, a pipoca box da época. A caixinha de cigarro ali no chão. Caixinha de cigarro, que na época isso era comum, né? É muito comum. Que massa. A tua experiência com a depressão, isso é um assunto que às vezes eu toco, porque geralmente termina ajudando algumas pessoas que nesse momento possam também estar passando, né? Porque isso é passivo de qualquer ser humano, né? Eu passei por uma fase também, sei como é, achava que nunca seria, porque a gente sempre acha que alguém se acha forte, mas no fundo, ninguém é forte a esse ponto, né? Todo mundo passivo, né? Passivo. E aí, essa experiência tua, o que é que tu traduz ela pra gente hoje, para que, tipo assim, o que é que eu deixaria de fazer ou para não acontecer e como fiz para sair dela? Hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, muito digital, é tudo muito rápido. Você posta um trabalho, você quer resposta rápida, as reuniões têm que ser rápidas e acelera a gente. E o nosso corpo muitas vezes não está preparado para essa instantaneidade que o mundo atual exige, né? A recomendação que eu sempre digo para todo mundo assim, veja os sinais do seu corpo. É aquela dor de cabeça que dá todo dia naquela hora. Será que não é uma hora de você dar uma pausa? Né, de você fazer qualquer coisa, jogar, assistir um jogo, jogar um videogame, pintar um quadro. Porque o corpo, assim, o corpo humano, eu faço muito paralelo de um carro. Né? Você não consegue sair da marcha 1 para a quinta. Ele não vai sair do canto. Você vai da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, mas chega uma hora que se você não parar, se você não parar até para abastecer e deixar ele descansar ali, vai superaquecer. A máquina, o corpo da gente superaquece também. Superaquece. E aí, assim, muita gente está entrando nisso por conta justamente dessa velocidade desse mundo moderno. É tudo para ontem, é tudo para ser resolvido no imediatismo. E o nosso corpo não acompanha esse ritmo. Né? Não é para ser assim. Não é para ser assim. E isso me ajudou bastante, assim, todo dia eu mexo um pouquinho ali, eu mexo um pouquinho aqui. É meia hora, é uma hora, mas é aquela meia hora que eu me desligo. Entendi. Que eu consigo me desligar do meu trabalho. E me ajudou bastante, assim, sabe? Uma recomendação que eu digo para as pessoas é de justamente isso, assim, procurar achar o seu escape, né? O seu escape. Cada um com o seu modelo, cada um com o seu estilo, né? Exato. Isso é muito bom. O que é que te tira do sério? Olha, atualmente não tem muita coisa assim. Eu tô tão passivo, sabe assim. Eu estou adotando uma filosofia para depois da minha vida, que é assim, o que não está ao meu alcance, eu não me preocupo mais. Que massa. Porque assim, por exemplo, pessoa que entra no avião, que tem medo do avião, fica preocupado. Se o avião cair, a sua preocupação não vai alterar o destino. Né? Não vai... A sua preocupação não vai fazer com que o avião não caia. Então, assim, eu hoje estou muito assim, eu embarco.
O que está ao meu alcance, eu tomo a rédea para fazer da melhor forma Gostei possível. da tese, gostei da filosofia. Mas o que não está, eu não vou gastar minha energia me preocupando com... Isso vale muito para o futebol, por exemplo. As pessoas, mas você não torce, não está torcendo, não está com raiva. A minha raiva não vai fazer o jogador ir lá fazer o gol. Eu acompanho, gosto, me divirto, mas eu não levo para casa. Eu não passo uma noite de sono ruim porque o meu time perdeu, entendeu? Como muita gente passa, porque não está ao meu alcance. O meu alcance é ir lá me divertir. Gostei. O meu alcance é lá me divertir naquele momento. Se não foi divertido, se foi ruim, ficou ali, pronto. Gostei. Eu não absorvo mais. Qual é o teu maior medo? Meu maior medo, cara, sinceramente hoje, é de ter uma vida, de não ser produtivo. Porque meu trabalho, assim, a minha vida é tão frutífera assim, em produções, seja no campo do trabalho, no campo do lazer, no campo do hobby, que eu tenho medo de uma hora parar de produzir, entendeu? E eu penso muito nesse legado para minha filha, para que ela leve isso para adiante. E ela já está, assim, ela hoje já cria as coisas dela, já faz, entendeu? Massa. E assim, espero que ela se espelhe nesse ponto em mim, né? Que eu consiga passar isso para ela. Muito bom. Todo mundo na vida tem um momento sombra e um momento luz. Qual é o teu momento sombra? O momento sombra, eu diria assim, que foi dois, né? Assim, foi esse da questão do CCA, com o lançamento da camisa que deu errado. Rapaz, isso aí, esse até eu ouvindo aqui, disse, caramba, foi isso pesado, foi um terror foi. pesado, que ela chegando numa viagem. Para se divertir e passar por um pesadelo daquilo. E o outro foi quando eu sentei no computador e não consegui criar. E eu simplesmente, travei. Como uma cãibra que dá no cérebro, né? Digamos assim. E esse foi um momento assim, bem sombra, porque o meu trabalho depende da minha criação, né? Da minha criatividade. E eu cheguei, será que acabou? Será que eu dei todo o fruto que eu tinha que dar? Aí foi quando eu busquei a solução, né? A ajuda, né? Sim. Que eu recomendo a todo mundo fazer. Esquecer essa questão, um certo preconceito que tem, né? De você estar passando um momento ruim, ou é uma baixa de rendimento, uma baixa de produtividade. Procure uma ajuda profissional. A nossa mente adoece tanto quanto o nosso corpo. Quando a gente está doente, a gente vai para gripe, dengue, chikungunya, Covid, a gente procura ajuda. A mente adoece tanto quanto. Então, assim, me ajudou bastante. E você vê, a minha percepção ao não preconceito me deu esse fruto maravilhoso que é esse hobby que eu tenho hoje. Talvez se eu não tivesse ido, né? Eu já tive também preconceito, sei que muita gente ainda tem. Né? Isso é psicólogo, é negócio de doido, né? Chega a dizer essa frase. Chega a dizer. Chega a dizer essa frase. Eu no passado não verbalizava assim, mas achava que não era para mim. Até um dia que eu precisei, fui e deu grande resultado. Grande resultado. Né? A minha psicóloga passou um livro que hoje ele está na cabeceira da cama, que é o que você consegue ver quando desacelera. Pronto. Quando você desacelera, você consegue enxergar coisas que você jamais enxergaria se não desacelerasse. Porque no ritmo, como você falou, o motor vai ali e ele superaquece. Você não consegue ver nada, porque você está focado no problema. Exatamente. Direto o tempo todo. Foi quando eu comecei a fazer miniaturismo que eu falei para ela, né, para a minha médica, ela disse assim, você vai ver como o seu ponto de vista do mundo vai mudar. E só depois eu entendi, porque como eu prestei atenção, como é que é feita uma parede, como é que é pintado um muro. Todo canto que eu passo hoje na cidade, eu presto atenção em ver que aquela calçada é assim, aquele hidrante é daquele jeito, um tronchinho para o lado, por quê? Será que ele pendeu? Então, assim, hoje eu tenho uma visão de mundo totalmente diferente do que eu tinha há 2, 3 anos atrás. Sim. Mudou totalmente para mim. Incrível isso, né? É incrível. A visão de mundo, acho que é esse conceito. Visão de mundo. Mas, Tom, e o momento luz? O momento luz, assim, eu tenho, assim, eu não tenho muita religiosidade. Eu tenho a minha religiosidade pessoal. Eu sou uma pessoa, assim, digamos, muito científico, mas eu tenho a minha crença. E uma dessas bloqueios criativos que eu tive, eu cheguei assim, não está saindo, o prazo era para entregar no outro dia. E aí eu deitei na cama e falei assim, meu Deus, se tiver alguma entidade assim, me ajude aqui, me dê uma luz do que é que eu vou fazer. Eu nunca tinha sonhado assim com Jesus, nem com nenhuma divindade assim. Foi quando eu enxerguei ele no sonho, nessa fisionomia que a gente tem dele, que a gente vê nas fotos, nas gravuras, né? Na foto não, nas gravuras. E ele disse, a pergunta que você fez, você está na sua frente todos os dias. A inspiração que você busca está no que eu criei. Está nas coisas que eu fiz.
foi quando eu parei para pensar no significado disso, né? A natureza. E se você for para pensar, tudo que a gente criou hoje é baseado na natureza. Avião é o pássaro. Tudo que a gente cria hoje tem um propósito que já foi criado por trás. O velcro é o carrapicho, né? Tudo que a gente, Caramba. né? Tudo que você vê que foi criado hoje já foi feito pela natureza. E aí, quando eu comecei a adotar esse ponto de vista, eu sempre consigo vencer o bloqueio criativo nesse sentido de buscar através. Eu preciso fazer uma marca que fale sobre restaurante e tal. Aí eu vou na fonte na história, na pesquisa científica do porquê daquele nome, o porquê que chegou naquilo. E aí é pronto. Depois daí foi um momento assim de luz. E eu conto para as pessoas, aí muita gente diz assim, pô, eu sou tão religioso, nunca sonhei com Jesus e você sonhou. É verdade, cara. E assim, eu tenho minha religiosidade, minha crença, eu não sou praticante eu sou agnóstico, só assim para fazer o comparativo. Tem um ateu que é o que não acredita em nada. Sim. O agnóstico, ele não segue nenhuma doutrina religiosa, mas acredita. Perfeito. No Criador. Perfeito. Eu acredito no Criador e tive assim, eu gosto de acreditar que foi uma ajuda real, assim, que chegou. Não tenho a menor dúvida, que chegou para mim. É lógico, cada pessoa com sua visão, mas eu não tenho a menor dúvida. Você buscou e ele atendeu. Acho que foi um pedido bem Para sincero, quem né? crê na Bíblia, né? Para quem crê na Bíblia, ela tem uma passagem que diz: batei, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, quem procura acha, quem busca ele atende. Aí, para quem não crê, maravilha, cada um com o seu cada um. Mas eu entendi, para mim isso foi uma revelação dele mesmo. Literalmente, um momento luz mesmo. Tanto que isso marcou sua vida. Marcou. E as experiências com Deus, elas são muito pessoal, né? Só a pessoa. Cada você contando aí, eu já vivi algumas, então eu termino que entendendo um pouco mais, né? Acreditando. Mas só você, então somente você, sabe como de fato foi. Mas isso é um momento luz. E de lá para cá, a tua vida, né? Tem... Eu sempre busco isso, né? A fonte da minha inspiração maior é a criação maior de todas, né? A nossa natureza, né? As leis da natureza. As leis da natureza, muito bom. Né? Que é igual para todos, né? A lei da natureza não pende para um nem para outro. O sol nasce para todos. Se você pular no penhasco, você pode ser rico, pobre, gordo, sei o que for, você vai morrer. O que for, né? É verdade. A lei da natureza ela é igual para todos. Incrível, né? Incrível, né? Tanto todos os lados, né? Todos. A gravidade enfim, tudo. Tom Carvalho, estou muito contente em ter gravado com você. Aliás, essa é ao vivo, né? Não é nem gravada. Eu estou acostumado a gravar, já gravei. Hoje é o 4º episódio. A 4ª gravação que faço hoje. Logo cedo gravei um TheCast, depois gravei no rádio um programa, depois gravei o Papo de Engenharia com a Renata, minha esposa, e agora estou aqui com o Tom Carvalho no TheCast ao vivo. E eu quero te agradecer, cara, de coração, parabenizar você por esse trabalho, pela luz que você teve, para hoje ter essa fuga, uma fuga muito boa. Isso é muito interessante. E por toda essa sua trajetória, 20 anos, né? Algumas pessoas tinham falado bem de você e tinham dito, esse cara é bom, chama ele e tal. E eu digo, vou chamar. Eu fiquei nessa e a gente quase... Mas agora eu constatei, aqui, olho no olho, presente, muito legal e realmente você é bom. Muito obrigado, Gerson, pelo convite. Assim, foi uma honra estar aqui, foi bem prazerosa essa conversa, né? E estou à disposição, foi bastante legal, estou à disposição para as próximas. Boa. Com certeza haverá. E eu fico muito feliz também por você aqui. E queremos agradecer a todos que nos acompanham, que nos seguem. E a gente não pode deixar de pedir ainda para você se inscrever no canal. Vai lá no canal TheCast Podcast, lá no YouTube. Se inscreve, aciona o sininho para você receber os nossos convites, os nossos momentos que a gente marca episódios novos. E também lá no Instagram. E para quem quiser encontrar e acompanhar e ver as obras de artes do nosso Tom Carvalho, a gente encontra ele no Instagram. Tem o meu Instagram profissional, que é o Tom Carvalho Design, que tem todos esses trabalhos que a gente foi citando aqui, CCA, esses trabalhos Boa. aí. E tem o das maquetes, das miniaturas, que é o Dioramas Tom. Você vai encontrar lá muito experimento, muita coisa de filme de terror. Muito bom, muito bom. Muito agradecido e até a próxima. Esse episódio teve um patrocínio da iCortes Carnes, os melhores cortes no menor preço, lá em Palmeira dos Índios e Arapiraca, e logo aqui em Maceió. E a você que esteve com a gente até o presente momento, nossos agradecimentos e logo estaremos de volta
com mais episódios e mais conteúdo. Forte abraço e até a próxima.